Lição essa que vai falar a respeito da mordomia do corpo. Nesse trimestre nós estamos falando a respeito da mordomia cristã e hoje nós iremos falar a respeito da mordomia do corpo. Vamos direto para a nossa introdução, irmãos. Introdução. Nessa lição, irmãos, nós vamos trabalhar a mordomia do corpo. E nós veremos nessa lição que há um valor espiritual e uma grandeza na obra criadora de Deus no tocante à formação do ser humano. Nós não temos dúvidas nenhuma que Deus é o Criador dos céus e da terra, bem como Deus criou o ser humano. Nós acreditamos no criacionismo, ou seja, que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. E quando nós paramos para analisar essa obra criadora de Deus, nós podemos ver a grandeza, a perfeição, podemos ver como que Deus, Criador, que fez o homem do pó da terra, dando-lhe a vida e ainda permitindo que o homem venha se tornar a sua imagem e semelhança. Isso é um privilégio que nós, seres humanos, temos. Então, isso é um motivo para nós glorificarmos a Deus. E quando nós, irmãos, estudamos a mordomia do corpo, partindo dessa perspectiva, nós conseguimos compreender essa verdade bíblica de modo que nós venhamos ou passamos a nos tornar mais responsáveis no tocante ao zelo do nosso corpo perante o Senhor nosso Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E o que isso significa? Isso significa que nós temos que zelar do nosso corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que manter a pureza do nosso corpo. Porque o nosso corpo não é um corpo qualquer. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Por esse e por diversos outros motivos, nós temos que cuidar, zelar. Então, sabendo dessa verdade, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que nós somos a obra-prima de Deus, e somos também templo do Espírito Santo, nós passamos a ter mais responsabilidades no tocante ao cuidado com o nosso corpo. Então, na lição de hoje nós iremos trabalhar essa temática. A mordomia do corpo, como cuidar do corpo, a importância do corpo. No primeiro tópico da lição vai falar sobre a dimensão material do corpo. Nós sabemos, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26,
ao versículo 28 e Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo de número 25, que Deus, ele criou o homem do pó da terra, criou o ser humano. Nós somos criaturas de Deus, nós não somos oriundos do macaco, conforme vai dizer a teoria de Darwin, ou darwinismo. Não, isso é uma teoria. Teoria não tem fundamento, não tem embasamento verídico para a sua comprovação. Uma teoria. Assim como há a teoria que a Terra formou-se através da explosão do Big Bang. Isso é uma teoria. Isso não tem fundamento. Teoricamente pode até ter algum sentido do ponto de vista teórico, mas não tem fundamento. Nós olharmos para o universo, olharmos para o mundo e acreditarmos que tudo originou-se através da explosão. Não. Nós somos criacionistas, cremos que Deus nos criou. Todas as coisas, criou o mundo. Inclusive Deus criou o quê? O homem, que foi a coroa da sua criação. O homem foi a obra-prima de Deus. O homem foi como se fosse a cereja do bolo. O homem foi a melhor criação de Deus. Tanto que Davi, ele vai expressar isso no Salmo 139, versículo 14, quando ele diz: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então, neste salmo, o que o salmista faz? Ele traz à memória a contemplação divina. Ou seja, ele traz à memória a grandeza de Deus ao criar o homem do nada, usando simplesmente o pó da terra e fazendo essa obra tão maravilhosa que é o ser humano. Então, entendam que o homem é a obra-prima da criação de Deus. Entendam que nós fomos criados por Deus. É isso que eu quero frisar para vocês. Entendem que eu e você, nós fomos criados pelo Senhor nosso Deus e nós temos muito valor para o Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, sabemos dessa verdade. Agora, qual é a estrutura do corpo? Quando nós estudamos a estrutura do corpo humano, nós percebemos o quê? Que a obra de Deus, de fato, foi uma obra grandiosa, uma obra maravilhosa. Quando você olha para o corpo humano, você vê o quão Deus foi detalhista, o quão Deus foi perfeito, o quão Deus foi especialista nos mínimos detalhes. E nós vamos ver aqui que seria impossível nós sermos formados por alguém que não tenha sido o Senhor nosso Deus, devido à riqueza de detalhes na formação do corpo humano. Por exemplo, o organismo humano, ele se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui, informação da revista, 206
ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas. Tudo isso no seu cérebro. E seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. Tá bom? O que mais? O corpo se constitui de 70% de água. Tem 96.500 quilômetros de veias e artérias. 10 bilhões de vasos capilares. 100 trilhões de células. Ou seja, teria como tudo isso ter sido formado simplesmente de uma explosão ou ter sido oriundo de um macaco? Não tem como. Então, todas essas riquezas de detalhes que nós possuímos no nosso corpo e outras mais que o comentarista poderia citar, nos leva a crermos, sem sombra de dúvidas, que de fato nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque há uma complexidade que a teoria da evolução jamais poderá explicar. Por que há tantos detalhes no nosso corpo? Por que há uma perfeição inimaginável na perspectiva humana? Porque foi Deus quem criou. Nós somos limitados. Nós não usamos 10% do nosso conhecimento. Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E ele nos criou perfeitamente. Então, só uma mente onisciente e infinita poderia dar respostas lógicas à origem da vida do homem. Só Deus. O homem não consegue explicar a origem do homem. Deus criou o homem, então Deus, ele tem essa resposta. Por que ele criou? O motivo pelo qual ele criou, como ele criou. Deus conhece a nossa vida por dentro, por fora, do nosso corpo por dentro, por fora. Deus conhece todos os nossos detalhes, todos os nossos pensamentos. Deus conhece todos os fios de cabelo que há na nossa cabeça, todas as intenções do nosso coração. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele formou a estrutura corporal do homem. Ok? Então, falamos da formação do homem. Deus formou o homem do pó da terra. Falamos da estrutura corporal, ou seja, como Deus criou o homem, quais são as estruturas que nos faz termos a certeza que de fato somos criados por Deus. Os irmãos entenderam? Irmão Wilson, irmão Severino? Então, muito bem. Então, vamos para o segundo tópico, que vai falar a respeito do quê? Da dimensão espiritual do corpo. Falamos da formação e da estrutura do corpo no tópico anterior. Agora nós vamos falar da dimensão espiritual desse corpo. O que acontece, irmãos? A Bíblia, ela usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Metáfora é uma comparação. Quais são as metáforas que a Bíblia usa para falar do corpo do ponto de vista espiritual? Corpo do pecado. O que é o corpo do pecado na metáfora bíblica? O que é isso? Refere-se ao nosso velho homem. Que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Então, o corpo do pecado, ele é um corpo que todos nós
um dia tivemos o corpo do pecado. Quando que nós tivemos o corpo do pecado? Tivemos o corpo do pecado antes da nossa conversão. Antes de nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Jesus. Antes de nós passarmos pelo novo nascimento. Tínhamos o quê? O corpo do pecado. Porém, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o corpo do pecado foi desfeito. Nós nos desfizemos, nos afastamos dele. Por quê? Porque o corpo do pecado refere-se ao velho homem, que antes de nascer de novo, ou antes de passar pelo novo nascimento, usava o corpo do pecado como instrumento para a iniquidade. Então, antes de nós aceitarmos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós usávamos o corpo do pecado como um instrumento para pecar contra o Senhor nosso Deus. Isso era o corpo do pecado. Porém, meus irmãos, no dia em que nós aceitamos a Jesus, esse corpo, que também é chamado de homem exterior, ele foi crucificado com Cristo. E aí nós passamos a ter o quê? Um novo corpo. Então, o corpo do pecado, na metáfora bíblica, refere-se ao velho homem, ao corpo que tínhamos antes de nós termos um encontro com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Então, esse é o corpo do pecado. A segunda metáfora bíblica usada para o corpo refere-se à casa terrestre. Que vai falar o que é casa terrestre quando estou falando de uma metáfora bíblica para corpo. Tá? Nessa metáfora bíblica de a casa terrestre, referindo-se ao nosso corpo do ponto de vista metafórico, refere-se à temporalidade do corpo. Isto é, a sua constituição física, a forma do espírito. Por quê? Porque o nosso corpo, irmãos, ele é um corpo temporário. Essa casa, ela é uma casa temporária. Nós não somos daqui. A nossa casa, ela está no céu com Jesus. Jesus vai dizer em João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele foi nos preparar uma casa celestial. Aleluia. Jesus, ele foi nos preparar uma morada eterna. Uma morada onde nós iremos passar a eternidade com ele. Então, essa casa terrestre, ou seja, esse corpo terrestre, ele é um corpo passageiro. Ele não é daqui. Nosso lugar não é aqui, irmãos. Nosso lugar é no céu com Jesus. Nós estamos como peregrinos nessa terra. Aqui nós somos meros viajantes. Estamos de passagem nesse mundo. Então, nosso corpo, ele também é terrestre, ou seja, ele é passageiro. Quando nós estivermos com Cristo, nós teremos um corpo glorificado. Um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Termos um corpo glorificado, um corpo igual ao de Jesus, não tem coisa melhor nesse mundo, irmãos, do que estarmos com o Senhor Jesus Cristo na glória. Glória a Deus. E a terceira expressão metafórica para se referir ao corpo vai falar a respeito do templo do Espírito Santo. Ou seja, vai falar que o nosso corpo, ele
é um local onde o Espírito Santo habita. Ou seja, nosso corpo, ele é um templo, ele é morada de Deus, não é nosso. Deus, ele habita em nós, irmãos. Logo, isso é um alerta para que nós não venhamos dar lugar ao pecado e não deixar com que os nossos corpos, que é o templo do Espírito Santo, venha a ser contaminado com o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós temos que cuidar do nosso corpo, irmãos. Nós temos que zelar. Nós temos, meus irmãos, que manter a nossa pureza corporal, a pureza do nosso corpo, e não deixar com que as nossas vestes venham ser manchadas pelo pecado. Temos que cuidar, temos que zelar, porque o nosso corpo, ele é um lugar santo, é um lugar onde habita o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, ele não habita em templo sujo, em templo contaminado, em templo onde há sujeira do pecado. O Espírito Santo, ele habita em um local limpo. E o seu corpo, meu corpo, nosso corpo, ele deve estar limpo diante de Deus. Porque é a morada do Espírito Santo. Por isso nós temos que tomar cuidado constantemente para nós não deixarmos com que esta casa espiritual venha a ser manchada pelo pecado. Então, do ponto de vista metafórico, nós temos aí 3 linguagens designadas para o corpo. Quais são essas 3 linguagens? O corpo do pecado, que é o corpo que nós tínhamos antes de aceitarmos a Cristo. Casa terrestre, que é um corpo passageiro. E o templo do Espírito Santo, que é o local onde o Espírito Santo habita em nós, que é o nosso corpo. Por isso ele deve estar preservado para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos falar a respeito dos pecados contra o corpo. Corpo que foi criado por Deus, corpo que foi estruturado pelo Senhor, o nosso corpo que é templo do Espírito Santo, que nós temos que preservar. Nós temos que também tomar muito cuidado, irmãos, para nós não pecarmos contra o nosso corpo. E podemos pecar contra o nosso corpo? É a pergunta que talvez você pode fazer. Sim. E quais são os tipos de pecado contra o corpo? Quais são? Prostituição, adultério e fornicação. Esses são uns dos principais pecados contra o corpo. E o que é a prostituição, o adultério, a fornicação? É usar o corpo como mercadoria para ser vendida para fins sexuais voltados à prostituição. Infelizmente tem pessoas que usam o seu corpo para ganhar dinheiro. Usam o seu corpo como um instrumento para obter lucro. Usam o seu corpo como forma de obter prazer ilícito. Quando eu falo prazer ilícito, eu estou falando do sexo antes do casamento. O adultério, o que é o adultério? O adultério é a quebra do vínculo matrimonial. Isso é designado como adultério. Prostituição. Prostituição é querer comercializar o corpo. É quando
uma mulher ou um homem faz do seu corpo um objeto de trabalho. Ou seja, usa o seu próprio corpo como um meio para obter uma renda financeira, um capital, um lucro. E como que ela usa o seu corpo para obter essa renda financeira, esse capital, esse lucro? Através da prática sexual com diversos tipos de pessoas. Isso é conhecido como prostituição. E a prostituição é algo muito antigo. Desde os dias de Abraão já existia, antes de Abraão, desde o começo da geração humana já existia a prostituição. A cidade de Sodoma e Gomorra era um centro de prostituição naqueles dias. Era um prostíbulo a céu aberto, onde as pessoas praticavam a prostituição ao ar livre. Isso veio trafegando até os dias de hoje. Na sociedade cananeia, a prostituição era ao ar livre. Para vocês verem a que ponto chega o ser humano com relação ao seu corpo, o pecado que ele pode cometer com o seu corpo, de querer fazer isso. Isso é prostituição. O que é o adultério? O adultério é a quebra da fidelidade. É a quebra da confiança. É a quebra do vínculo matrimonial entre um casal. Só existe adultério no casamento. Não existe adultério no namoro. Não, você não é casado, então você não cometeu adultério, você cometeu traição ou fornicação. Mas não adultério. Adultério ocorre entre casais. E como que ocorre o adultério? O adultério ocorre quando um dos cônjuges quebra o vínculo da fidelidade. Quando um dos cônjuges trai o outro com outro tipo de pessoa, seja um homem, quando a mulher trai com outro homem, o homem com outra mulher. Isso é considerado um adultério. Isso, irmãos, para mim é o pior pecado que existe na face da terra. Eu não faço classificações de pecado. E eu não estou aqui para julgar. Jesus disse: não julgueis para não ser julgados. Eu não sou juiz, mas eu posso emitir o meu parecer. Na minha perspectiva, é o pior tipo de pecado, irmão. Pior tipo de pecado é o adultério. É quando você vê que aquela pessoa que você amava tanto cometeu uma infidelidade, foi para a cama com outra pessoa. Isso, irmãos, é horrível. 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 É uma dor insuportável. Insuportável. E eu falo isso, irmãos, porque eu estou passando por essa dor. E eu sei o quanto é ruim passar por isso. É uma dor assim que você não... Chega a hora, irmão Wilson, que eu penso assim, eu não vou aguentar. Ontem, eu estava tão ruim ontem, irmão Wilson, tão ruim, sentindo uma dor tão grande na minha alma, no meu espírito, que eu falei assim: Jesus, eu não vou aguentar essa dor que eu estou sentindo, oriunda desse pecado cometido, a qual eu acabo sofrendo, sendo vítima. Acabo sofrendo as
as consequências de um pecado a qual eu não cometi. Então, a dor, irmãos, é uma dor insuportável. Você olhar para a pessoa e você ver que aquela pessoa fez isso com você. Se tem algo, irmãos, que nós temos que preservar em nossos casamentos, é a fidelidade. É o compromisso que nós temos que ter para com o próximo. Você tem que ser fiel. Você prometeu ser fiel. Você, quando se casou, você falou assim: olha, eu prometo ser fiel até a morte. Então cumpra a sua palavra. Seja homem. Seja homem. Você, mulher, que prometeu ser fiel, seja mulher. Seja fiel. E a nossa fidelidade, irmãos, tem que ser uma fidelidade completa. Não pode ser uma fidelidade, uma mera fidelidade. Eu prometi ser fiel até a morte. Eu prometi ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez. Eu prometi ser fiel. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Poderia estar no leito de um hospital, estaria ali do lado. Poderia estar em qualquer situação. Estaria ali, porque eu prometi ser fiel. Eu não posso quebrar o vínculo da fidelidade. Porque quem ama, irmãos, é fiel. Quem não ama, não é fiel. Quem comete adultério é porque nunca amou. Porque quem ama não adultera. Quem ama não trai. E quando isso acontece, irmãos, é terrível. É terrível. Vocês não sabem o tanto que eu estou sofrendo. Vocês me veem dando sorrisos por fora, mas por dentro a minha alma chora. Ontem eu estava com um amigo meu, Josué, e a gente estava caminhando lá no Rodoanel. Irmãos, eu precisava distrair minha cabeça. Eu precisava sair um pouco da rotina, porque senão eu ia ficar louco, maluco. Irmãos, não tem coisa pior do que você sentir, sabe, aquela tristeza na alma, assim, de você sorrir, mas você não está feliz. Não tem coisa pior do que você, irmão, sabe, passar pela solidão, pelo desprezo, irmãos. Eu acho que isso é a pior coisa que tem, é o desprezo das pessoas. É você ser desprezado, humilhado por pessoas que você tanto ama, que você tanto considera, que você tanto respeita. E aí uma coisa vai se tornando cada vez mais pior. E não é fácil. Só Deus para ter misericórdia da minha vida. Só Jesus para ter misericórdia. Estava conversando esses dias aqui com um amigo. Eu falei: irmão, eu estou me sentindo igual Jó. Igualzinho Jó. Sabe? Estou me coçando com um caco de telha. Mas, como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu creio que isso vai passar e que no final eu vou poder cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas ore por mim para que Deus me dê graça, me dê forças e me ajude. Fornicação. O que é fornicação? Fornicação é quando o jovem inventa de cometer a burrice de querer
manter ou praticar relações sexuais antes do casamento. Isso é considerado o quê? Fornicação. Um casal, um homem e uma mulher que são casados, eles não cometem fornicação, eles cometem adultério quando há uma infidelidade. O casal de jovens, quando namoram, que um trai o outro, isso é fornicação. E a fornicação, ela também ocorre quando o jovem e a jovem não esperam o tempo de Deus. Quando não ora, quando não busca, quando não se santifica, quando dá lugar à carne, inventam de querer manter relações sexuais, mas eles não se casaram. Então eles não têm a bênção de Deus para querer praticar atos sexuais antes do casamento. Não se casou. O sexo, irmãos, foi criado por Deus. Deus criou o sexo. A gente tem o hábito de querer demonizar o sexo. Mas por que nós demonizamos o sexo? Porque o diabo criou uma estrutura sexual. Uma forma de sexo, deu outra visão para o sexo. O sexo é uma bênção. Quem disse que o sexo é maldição? Não sei de onde que tiraram isso. É maldição quando ele não é praticado segundo os princípios bíblicos. Quando o sexo não é praticado segundo a vontade de Deus, aí se torna uma maldição. Agora, quando o sexo é praticado dentro do casamento, debaixo da bênção de Deus, ele é uma bênção. Porque foi criado pelo próprio Deus. Para quê? Para várias finalidades. Para a alegria do casal, para a continuidade da raça humana. Como é que você vai ter filho se você não, se o casal não praticar sexo? Nunca vai ter filho. É o que? Vai adotar? Não existe. Então Deus criou o sexo para quê? Para que haja prosseguimento na continuação da raça humana. O filho nasce mediante o ato sexual de um casal. Não é adoção, não, é assim. Então, praticado debaixo da bênção é uma maravilha. Debaixo do casamento é uma bênção de Deus. Também para a alegria do casal, para o prazer do casal, para estreitar os laços matrimoniais. O sexo também é importante por causa disso. Para estreitar os laços matrimoniais. Um casal que não pratica sexo não tem afinidade. É um no canto ou no outro. Então o sexo também colabora nesse sentido, para estreitar os laços matrimoniais, para que o casal se ame mais. Essas são uma das finalidades do sexo. Agora, isso tudo isso que eu estou falando a respeito do sexo, está reservado para o casamento. Não é antes do casamento. Porque antes do casamento vem o quê? Vem o namoro. O que é o namoro? Namoro é um momento de conhecimento entre o casal. É o momento em que o jovem vai conhecer a jovem e a jovem vai conhecer o jovem. Só que para isso requer o quê? Um tempo. Você não namora num dia e casa no outro. Não, você só conhece a pessoa com o tempo. Por isso que o namoro é importante. Porque é com o tempo que você vai saber como que é a pessoa. Quais são os defeitos do jovem, quais são as suas qualidades. Quais são os defeitos da jovem, quais são as suas qualidades. Então o namoro é importantíssimo nesse processo de formação de uma família. É no namoro que você vai saber como que é a jovem. Você vai perguntar. O que você gosta? O que você faz? Você gosta de cozinhar?
Eu detesto cozinhar. Ponto. É um ponto negativo para mim. Aí ela pergunta para você, você gosta de trabalhar? Você fala, eu detesto trabalhar. Pronto, já é um ponto negativo para ela. Ela vai pensar, eu vou casar com um camarada que não gosta de trabalhar? É vagabundo. Eu vou ter que sustentar esse cara. Vai ficar dormindo o dia inteiro. Então já é um ponto negativo. E você, ao saber que ela não gosta de cozinhar, você já vai ficar triste. Não gosta de cozinhar. Qual homem que não gosta de comer, saborear uma comida feita pela esposa? Então namoro é esse processo de conhecimento, de você conversar, dialogar, conhecer. Então isso requer tempo, não é da noite para o dia. Só que nesse processo de conhecimento, eu não estou me referindo a sexo. Ou seja, o jovem não vai ter uma relação sexual com uma jovem no namoro. Não. Isso não está reservado ao namoro. Isso está reservado ao casamento. Não tem nada a ver com namoro. Nada a ver. Esquece. Então, quando acontece a prática sexual antes do casamento, aí é fornicação. Aí você perde a bênção de Deus. Por isso que os casais jovens devem fazer o quê? Devem vigiar. Devem estar vigiando. Por quê? Porque se não vigiar, como diz a Bíblia, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Você não vigia. Você não vigia. É muito contato, irmão, tem que vigiar. Tem que vigiar. Quem está em pé, olhe para que não caia. Então, eu especifiquei aqui quais são os 3 tipos de pecado contra o corpo. Primeiro é a prostituição. Quando a pessoa usa o corpo como objeto de mercadoria, como um objeto para obter lucro financeiro através do sexo. O adultério é quando um casal trai o outro, comete a infidelidade. Ou seja, quando a mulher mantém relações sexuais com outro homem, ou quando o homem mantém relações sexuais com uma outra mulher. E a fornicação é quando os jovens furam o farol vermelho, ultrapassam o farol vermelho, não sabem esperar em Deus o momento certo para o conhecimento sexual, que é só depois do casamento. Eles querem adiantar as etapas e aí acabam cometendo pecado e ficando de gancho nas igrejas. Tem outro pecado também grave contra o corpo, que é o pecado da homossexualidade. A homossexualidade, ela é condenada na Bíblia à luz de Levítico capítulo 20, versículo 13, Levítico capítulo 18, versículo 20, e todo o Antigo Testamento, bem como o Novo Testamento, condenam a prática do homossexualismo. O que é o homossexualismo? O homossexualismo é quando o homem ele se sente atraído por outro homem. E quando a mulher se sente atraída por outra mulher. Isso é conhecido como homossexualismo. Eu quero dizer aqui que não há problema nenhum em você gostar de alguém, de um irmão, de uma irmã, de você sentir o amor fraternal. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou. Então não há problema nenhum em você amar, em você gostar, em você considerar uma pessoa com o amor fraternal, o amor cristão que nós temos. O problema é quando esse amor ele ultrapassa as barreiras da fraternidade. O problema é quando
esse amor, ele ultrapassa os limites. E o homem se sente atraído por um outro homem. Ou a mulher atraída por uma outra mulher. Aí já vira bagunça. Isso é conhecido na Bíblia como homossexualismo. Isso é reprovado por Deus. Deus não aprova isso em hipótese alguma. A Bíblia condena o homossexualismo. Tanto que na cidade de Sodoma e Gomorra, nós podemos observar que Deus destruiu aquela cidade por causa do homossexualismo. O pecado era tão grande em Sodoma e Gomorra, tanto que quando o anjo chegou lá em Sodoma para tirar Ló, o que os homens daquela cidade queriam fazer? Queriam manter relações sexuais com o anjo que estava na casa de Ló. E Ló ainda estava proposto a oferecer sua filha para proteger os homens, os varões que estavam lá. Então vejam que Ló, que era um justo entre aspas que morava em Sodoma e Gomorra, já estava com a mente quase que corrompida. Já estava praticamente à mercê ou envolvido naquele círculo cultural pecaminoso. Ele já estava se rendendo. Então ele estava proposto, olha, não mesmo, está aqui minha filha. Lá o anjo vai cegar os homens e sair fora da cidade. Então, Deus, ele destruiu aquela cidade por causa do pecado homossexual. Isso é condenado à luz da palavra do Senhor. Então nós, meus irmãos, não podemos admitir o homossexualismo dentro da igreja. Você tem todo o direito de amar um irmão, de amar um próximo como a si mesmo. Até mesmo eles, né? Sim, você não pode, quando eu falo admitir o homossexualismo, é admitir a prática homossexual. Amar a prática. Você não pode amar o que ele faz. Você pode amar o homossexual com amor fraternal, mas você não ama a prática pecaminosa dele. Essa é a diferença. Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Você viu a diferença? Você pode muito bem amar o pecador, mas não quer dizer que você ama o que ele está fazendo de errado. Aí você se torna conivente. É conivente. Da mesma forma, é o homossexualismo. Tem crentes que eles se afastam de todos os tipos de homossexuais. Eu não quero contato com homossexual. Tem crente que pensa assim. Não, você não pode se afastar dos homossexuais. Você tem que procurar se aproximar deles com o sentido de ganhá-los para Jesus. Tem que tentar ganhá-los. Porque senão como é que você vai ser sal da terra e luz do mundo? Como? Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E o que foi que Jesus fez? Se aproximou de uma samaritana. Jesus ganhou aquela mulher que era rejeitada, que nos nossos dias era homossexual do século 21, vamos dizer assim. Numa linguagem simbólica. Aquela mulher, a mulher samaritana nos nossos dias, seria quem? Seria a homossexual, seria a travesti, a lésbica, a pecadora, a qual nós, por causa dessa cultura horrorosa, nos afastamos. Quando na realidade nós temos que nos aproximar, não para fazer ou praticar os pecados que os homossexuais praticam. Eu não estou falando isso. Mas nós temos que nos aproximar com o intuito de levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, dizer para eles, olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus quer lhe salvar dos seus pecados, Jesus quer transformar a sua história de vida. Mas para isso acontecer, você precisa querer uma mudança de vida. Você precisa. Isso é muito importante, meus irmãos.
Nós temos que saber trabalhar e desfazer todas essas barreiras culturais que nós criamos ao longo dos anos. Isso é chamado de preconceito. A igreja não é local de pessoas preconceituosas. Não. A igreja é um local de pessoas acolhedoras. Aqui é um hospital espiritual. Aqui o irmão chega caído, ferido e sai restaurado para a glória de Deus. Aqui é um lugar onde nós aceitamos todos os tipos de pessoa. Homossexual, travesti, lésbica, trans, pode ser o que for. Venha, pode vir que a gente aceita. E aqui Jesus vai transformar a sua vida. O fato de aceitar não quer dizer que nós seremos coniventes, de maneira nenhuma. Venha como estás, e Jesus vai mudar a sua vida. Não é venha como estás e permaneça como estás. Não. Você é homossexual, é transexual, é bissexual, é tanto sexual, lésbica, pode ser o que for. Venha que aqui Jesus Cristo irá transformar a sua vida. Jesus Cristo irá lhe perdoar dos seus pecados e fazer de você uma nova criatura para a honra e para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Então, esse é um dos pecados cometidos contra o corpo, o pecado da homossexualidade. Nós temos também outro pecado que é cometido contra o corpo, que é o pecado da transexualidade. Tá? O que é a transexualidade? A transexualidade ela é um transtorno de identidade de gênero. Transtorno de identidade de gênero. E o que é o transtorno de identidade de gênero? O transtorno de identidade de gênero ocorre quando o homem se sente uma mulher. E quando uma mulher se sente um homem. De modo que o homem não aceita a sua condição masculina. E a mulher, por sua vez, também não aceita a sua condição feminina. Em outras palavras, a transexualidade é quando o ser humano não aceita a sua condição sexual. Então, o homem não aceita que ele é homem. A mulher não aceita que ela é mulher. Então, o homem quer ser mulher. E a mulher quer ser homem. Isso é transexualidade. Isso é pecado. Deus fez macho e fêmea. Ponto final. Deus fez o homem e a mulher. Deus fez o macho e fêmea. O homem é homem. Mulher é mulher. E ponto final. Essa é a lógica das coisas. Agora, o grande problema da transexualidade é quando tentam inserir na cabeça das nossas crianças e adolescentes que elas podem escolher a sua opção sexual. Aí é uma tragédia. Aí é um horror. Quando o governo, o país, tenta infiltrar na cabeça das nossas crianças que o Joãozinho não é Joãozinho. Ou que a Maria não é a Maria. Que o Joãozinho pode ser a Maria. E que a Maria pode ser o Joãozinho. Isso é o cúmulo do absurdo. Essa é a pior tragédia espiritual, pecaminosa do ponto de vista espiritual da transexualidade. Por quê? Porque isso traz confusão na cabeça das nossas crianças. O menino vai chegar em casa e vai falar assim: papai, já imaginou? Meu filho chega em casa, eu chego do meu trabalho, dou um abraço no meu filho, dou um beijo no meu filho. Aí meu filho fala: papai, me tira uma dúvida, por favor. Pois não, meu filho querido. Papai, eu sou menino ou sou menina? Mas como assim, meu filho? Eu vou perguntar para ele. Como assim? Não estou entendendo, meu filho
querido? Não, porque a professora falou que eu posso ser menina. Mas como assim menina? Não, porque a professora está falando que eu posso escolher. Eu quero saber se eu sou menina. Irmão, isso traz uma confusão. Isso é sério. Isso é sério. Eu chego em casa do meu trabalho, vou dar um abraço na minha filha, vou dar um beijo. Minha filha, eu te amo. Como minha filhinha está? Tô bem, papai. Papai, me tira uma dúvida. Papai, eu sou menina ou sou menino? Por quê? Porque a professora está falando que eu posso ser menino. Não, você não é menino, minha filha. Fica aqui. Senta aqui no colinho do papai que eu vou te ensinar um negócio. Minha filhinha, papai do céu te fez menininha. Papai do céu, Jesus, papai do céu, que eu te ensino todos os dias a orar. Papai do céu fez você menininha. Você é a mocinha do papai. Você é a menina dos meus olhos. Você é o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Papai do céu fez você menininha. Você é bonitinha. Você é a mocinha, menininha. Quando a professora falar para você que você pode ser menina, você fala, não, papai me ensinou em casa que eu sou a menininha dele. A menininha dos olhos dele, que eu sou mocinha, que papai do céu me fez menininha. Agora, imagina você ter que ensinar isso para uma criança, irmão. Sei que quem devia estar ensinando era o professor. E agora imagina eu ter que pegar meu filho e falar, meu filhinho, vem aqui, meu filho amado. Vem aqui que o papai vai te ensinar uma coisinha, vem aqui. Meu filhinho, você é menininho. Você é o rapazinho do papai. Eu te amo. Você é o bem mais precioso que eu tenho nessa vida, meu filho. Você é o mocinho, rapazinho, homenzinho do papai. Você não é menininha. Não, meu filho, acredita no que o seu papai está te ensinando. Papai te ama. Papai está te ensinando porque te ama. Eu cuido de você, meu filho. Aí você... Mas professor... Não, meu filho, esquece, pelo amor de Deus. Promete para papai que você vai esquecer disso. Quando a professora falar, você fala assim, meu papai me ensinou em casa que eu sou menininho, que eu sou o rapazinho, o mocinho dele. Que papai do céu me fez menino. E eu vou ser menino. Agora, olha a que ponto nós vamos ter que chegar se essas leis que estão aprovando no Senado forem aprovadas. De você poder ensinar diversidade de gênero nas escolas. Olha que absurdo, irmãos. Eu tenho que ensinar para minha filha que a minha filha é menina. Ensinar para o meu filho que o meu filho é menino. Isso é triste, irmãos. Isso é triste, isso é lamentável. E por que eles não liberam também ensinar o cristianismo? Então, poderia, porque o país é laico. O Brasil não tem uma religião. O Brasil não é igual o país, o Irã, que tem o islamismo como religião. Não, o Brasil é laico. Mas, irmãos, a transexualidade, ela é uma tragédia. Então, irmãos, eduquem seus filhos, pelo amor de Deus. Eduquem seus filhos, cuidem dos seus filhos. Cuidado com quem seus filhos andam. Cuidado com você ver seu filho brincando de boneca. Seu filho tem que brincar de carrinho. Sua filha tem que brincar de boneca. Cuidado, em nome de Jesus, tome cuidado. Você vê seu filho brincando de boneca, querendo usar saia. Meu irmão, repreende em nome de Jesus. Acompanhe, fique de perto. Você vê sua filha brincando de carrinho, querendo jogar bola, querendo se vestir como homem. Cuidado, fique por perto. Acompanhe. Porque cada dia mais esse negócio está atingindo, está proliferando. Está aumentando, irmãos. Se você não estiver atento, você que está me acompanhando aqui, acompanhando pela internet, Brasil inteiro.
Se você não estiver atento, se você não souber educar seu filho, você vai perder o controle da situação. Quando você abrir os seus olhos, é tarde demais. A palavra de Deus vai nos dizer: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não se desviará dele. Tem muitos pais, irmãos, que querem ser amigo dos filhos. Amigos demais. E por isso não obtêm o respeito dos filhos. Eu já vi filho bater na cara do pai e da mãe com isso. Eles acham que está ajudando, está prejudicando. Perdeu o controle da situação. Eu já vi filho bater em mãe. Irmão, esse dia eu vi um vídeo que eu fiquei horrorizado. Da menina segurando o cabelo da mãe. Irmão, que coisa horrorosa, irmão Severino. Irmão, quando minha mãe me pegava para me bater, era com cabo de vassoura, corrente, corda, pau, pedra, era tudo que você imaginar. E corre, se não correr, se ficar o bicho pega, como é que é? Se correr o bicho come, se ficar o bicho pega. Meu irmão, quando meu pai me batia, era só pela misericórdia. Irmão do céu. Irmão, fui educado. Hoje em dia nós vivemos na geração de que o pai e a mãe não podem dar uma palmada no menino. Irmão, que educação é essa? Se for necessário, corrigir, irmão. Quem ama, cuida. Eu não entendo. Sabe, eu tenho dificuldade para entender. Aí o que vai acontecer? Os pais não sabem educar os filhos. É muito amigo do filho. Tudo que o filho pede, tem. Tudo que o filho pede, tem. Que é, a criança vai crescer assim. Tudo que ela te pedir, ela vai ter. No dia que você não puder dar, você é a mãe chata. Você é o pai ruim. Você é o pai... Aí o que acontece? O filho começa a pegar raiva. Pai que não sabe impor limites aos filhos. Filho tem que ter um limite. Eu postei no Facebook ontem uma mãe educando o filho. Irmãos, tem que conversar, tem que educar, tem que falar sobre assuntos, não só sexuais, como assuntos também diversos. Por exemplo, drogas. A criança, o adolescente, irmão, seu filho entrou na adolescência, meu irmão. Abre do teu olho. Criança vai para a escola, adolescente vai para a escola, demora para chegar, começa a mudar o comportamento. Meu irmão, olha, que Deus o livre e o guarde, para que isso nunca venha acontecer na sua vida e na vida de ninguém. Que Deus nos livre e nos guarde. Mas se um dia o seu filho conhecer as drogas, meu irmão, se prepara, meu irmão, se prepara. Que Deus nos guarde para que isso nunca venha acontecer. Meu pai me aconselhava quando eu era adolescente. Moleque, se eu souber que você está usando droga, eu te mato. Eu vou te bater tanto, mas tanto. Eu não quero nem sonhar que você pegou nesse negócio de droga. Nem sonhar. Eu tinha medo de droga, irmão. Nunca vi esse negócio na minha frente. Falar para você, eu nunca vi assim. Tinha medo, nojo, pavor. Nunca fiquei perto desse negócio. Por quê? Porque fui educado. Meu pai me educou. Minha mãe me educou. Me aconselhou, conversou comigo. Cara, agora você vê essa molecada de hoje em dia. Cara, os pais têm vergonha, as mães têm vergonha de falar com o filho sobre drogas, sobre sexo, sobre tantos outros assuntos. Você tem que conversar com criança, com adolescente, você tem que educar, você é o pai, você é a mãe, meu irmão, ou minha irmã em Cristo. Se você não falar, você quer o quê? Você quer que a professora fale? Você quer que a professora ensine o seu filho sobre diversidade de gênero? Se eles estão admitindo. Então,
É um assunto, irmãos, muito importante, esse assunto da transexualidade, que nós estamos estudando nessa lição. É um assunto que nós temos que ficar atentos. Nós estamos falando dos tipos de pecado contra o corpo: prostituição, adultério, fornicação, homossexualidade e transexualidade. Que Deus em Cristo nos guarde, nos proteja, nos dê sabedoria para nós passarmos por essa situação que nós estamos vivendo nesse momento, e que venhamos tomar cuidado para não pecarmos contra o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Amém?